Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para partilhar convosco mais uma lição deste trimestre e nesta lição 8 nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante neste conjunto de temas que temos vindo a falar, a refletir, e esse assunto vai ser sobretudo o livre-arbítrio. Vamos falar também do amor de Deus, embora já tenhamos falado, e da providência divina, mas iremos, obviamente, focar mais a nossa atenção no livre-arbítrio, ou seja, no facto de que Deus nos criou como seres humanos moralmente livres. Pois bem, mais uma vez conto com a colaboração da minha querida companheira de jornada e vou-lhe pedir se ela, por favor, não se importa de fazer uma oração para iniciarmos a nossa reflexão. Muito bem, vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, uma vez mais estamos aqui pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, assistindo-nos, Senhor, diariamente com esse amor que é Teu próprio, que faz parte da Tua essência, e nós Te agradecemos por isso, Senhor, pela manifestação do mesmo na nossa vida. Senhor, queremos cada dia aprender mais de Ti, poder cada dia desenvolvermos e crescermos à imagem e semelhança de Jesus. Amém. E, Senhor, sentimos abençoados e muito honrados pelo privilégio que temos de um dia a Tua Palavra ter chegado à nossa vida, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, ajuda-nos enquanto ainda é tempo, enquanto temos a liberdade para isso, de podermos usar esse tempo para o estudo da Tua Palavra, para o conhecimento da Tua pessoa, de forma a que no aprendizado, Senhor, de tão maravilhosos temas, Senhor, nós desabrochemos à imagem do Senhor Jesus. Amém. Senhor, fica connosco uma vez mais, comigo e meu marido, Senhor, que nos inspires na explicação, na reflexão da Tua Palavra, e também, Senhor, pedimos uma bênção para todos os queridos que em qualquer lugar onde estejam, junto connosco, queiram também aprender esta mesma palavra, Senhor. Amém. Que nos ajudes, que nos abençoes, que o Teu Santo Espírito nos assista. Pedimos tudo isto e tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Vamos começar aqui por falar em primeiro lugar da providência, embora, como eu já tenha dito, vamos dar mais ênfase ao livre-arbítrio, mas começo pela providência porque o autor da lição começa aqui na lição de sábado à tarde precisamente por falar da providência, que é um termo que muitas vezes nós até usamos sem pensar, não é? Porque, enfim, já é um termo que já está certamente gravado na nossa memória, mas a definição de providência é, portanto, a descrição da ação de Deus no mundo, ou seja, como é que Deus estabelece as coisas no mundo, e quando nós falamos, olha, isto foi a providência divina, quer dizer que Deus encaminhou as coisas numa determinada direção. O modo como pensamos, contudo, sobre a providência de Deus faz uma enorme diferença na forma como nos relacionamos com Ele, porque nem todos têm a mesma noção de providência. Estou a falar das pessoas em geral, não estou a falar apenas portanto, das pessoas dentro da nossa igreja, não. Os cristãos em geral, os crentes, não é? Que são crentes em Deus, quando se fala em providência, nem todos estão alinhados pelo mesmo diapasão, digamos assim. Há portanto, diferenças de concepção. Ora, os cristãos possuem vários entendimentos sobre a providência divina. Por exemplo, alguns creem que Deus exerce o seu poder de um modo que determina que todos os acontecimentos ocorram exatamente como ocorrem. Ou seja, tudo o que acontece no mundo é da vontade de Deus. Será que isto está de acordo com a verdade, sim ou não? Já iremos ver. Mas eles vão até ao ponto de acreditar que é Deus quem escolhe quem será salvo e quem se perderá. Então, neste ponto de vista, as pessoas não são livres de escolher outra coisa senão aquilo que Deus decreta, não é? Portanto, Deus é que determina todas as coisas e, portanto, nada do que acontece neste mundo foge do controlo total e absoluto de Deus e, portanto, tudo o que ocorre, portanto, é da vontade de Deus. Agora, em contraste com este ponto de vista, existe um outro ponto de vista que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos ter fundamento bíblico, que é o facto de que Deus não determina tudo o que acontece. Ou seja, Ele concede aos seres humanos o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de cada um poder escolher, mesmo ao ponto de os seres humanos e até anjos poderem escolher agir diretamente contra a sua vontade. Ok? E a história da queda, a história do pecado, a história do mal é
uma expressão dramática ao longo da história e trágica dos resultados de se abusar deste livre-arbítrio. Então, o plano da salvação, visto neste contexto, foi instituído para remediar a tragédia causada pelo abuso do livre-arbítrio. Milu, esta é a introdução que o autor nos dá e com base nesta introdução vamos então agora aprofundar um pouco mais e eu gostaria de ouvir agora o que é que tu achas, se queres fazer assim uma introdução geral ao tema. Sim, é interessante porque o autor dá exatamente a entender isso, que a forma como nós percebemos este conceito da providência divina vai inevitavelmente fazer com que tenhamos uma forma de estar e de ser nesta vida. Porque uma coisa vamos imaginar que acreditaríamos que realmente o Senhor determina todas as coisas sem exceção. Ou seja, não importa o que eu diga, o que eu faça ou o que eu queira, o Senhor já predestinou, já providenciou como é que a vida tem que ser e como é que ela tem que acontecer. E alguns podem acreditar, vamos imaginar, se creem que estão perdidos, não importa o que eu faça ou o que eu diga, na minha vida não há esperança, ou então se creem que estão salvos, também não se importam da forma como vivam, que a salvação está garantida. E, portanto, isto é uma grande falsidade, portanto, não é de forma alguma bíblico. O bíblico que nós conhecemos e que aprendemos pela palavra de Deus é que realmente o Senhor vai providenciar alguma coisa na nossa vida, sem dúvida. Aliás, se dependesse só da providência divina, como nós temos visto já nas lições anteriores, todos estavam salvos, não é? Porque o Senhor queria a salvação para todos e quer a salvação para todos. Porque esse é o seu desejo sincero. É o seu desejo mais genuíno e daí o seu sacrifício, a entrega da sua vida e o derramamento do seu sangue, não é? Mas realmente há aqui qualquer coisa que entra neste contexto da liberdade, não é? E porque a liberdade, para ela existir, tem que ser numa expressão voluntária do ser humano, não pode ser numa imposição divina. E com que tristeza muitas das vezes o Senhor percebe que nós exercitamos a nossa liberdade e usamos o nosso livre-arbítrio não para as melhores escolhas, não para as melhores decisões, mas infelizmente para decisões e escolhas que são contrárias à vontade de Deus. Certo. Então, tendo ainda isso em consideração, que o Senhor tem, não deixa de forma alguma o Senhor de exercer o quanto Ele pode para resgatar, para ir buscar o ser humano, apesar muitas das vezes ele ter escolhido errado, mas o Senhor aguarda a conversão, não é? O arrependimento e, portanto, a linha inicial de um relacionamento com Jesus. E, portanto, é muito importante também a lição desta semana, porque nos ajuda realmente a compreender a forma como Deus tem agido ao longo das eras, ao longo de todo o tempo, sem deixar de ser Deus, e exatamente porque é Deus, respeita profundamente e almeja que na nossa liberdade nós escolhamos voluntariamente ficar do seu lado. Agora, na lição de domingo diz que o nosso Deus é soberano e todos nós, enfim, que somos crentes, reconhecemos que Deus é de facto soberano. Mas agora levanta-se uma questão, e esta é uma questão que muitos têm colocado. Então, mas se Deus é soberano, como é que pode ser soberano se Ele dá precisamente a liberdade às suas criaturas? Dá o livre-arbítrio. Então, nesse caso, Ele não é soberano. Ora, talvez aqui nós tenhamos que corrigir que a ideia de soberania pode não ser talvez a mais correta que alguns têm, porque para alguns ser soberano é mandar em tudo e em todos. Exato. E mandar de forma ditatorial, não é? Pois bem, não é essa a forma de Deus ser soberano. Então, há um outro conceito de soberania que está associado realmente a Deus. Deus é de facto soberano, isso não há nenhuma dúvida sobre isso, mas a sua soberania não se exerce dessa forma déspota, tirânica, forçando, portanto, as suas criaturas a fazer exatamente tudo aquilo que Ele quer. E agora, mesmo assim, permanece a questão, e eu queria que tu pudesses elaborar um pouco sobre isto. Como é que Deus continua a ser soberano, apesar de dar o livre-arbítrio às suas criaturas? Eu creio que é importante nós recordarmos que há uma diferença entre aquilo que Deus quer e aquilo que Deus permite. Ou seja, uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é aquilo que Deus possa permitir em resultado, muitas das vezes, da escolha do ser humano. Certo. Portanto, há coisas que acontecem no nosso mundo
que nós não podemos dizer que todas elas estão a acontecer porque Deus quer. Isso. Porque o Senhor assim almeja e é esse que faz parte do plano de Deus e o Senhor queria aquilo. Não, de todo. Ou seja, e nós vemos, há muitos exemplos bíblicos que o Senhor até acaba por usar nações para ir repreender o seu próprio povo. Não é porque Ele quisesse, nem era essa a sua vontade inicial, mas é o Senhor permitir que esses acontecimentos tenham lugar para trazer o seu povo de volta, para que o seu povo compreenda que melhor é ficar do lado de Deus do que longe dele, para que o povo compreenda que as consequências das nossas decisões sem Jesus não vale a pena, ou seja, aquele caminho não vale a pena. Era importante nós voltarmos ao caminho inicial. E é interessante que, quando fala aqui que o nosso Deus é soberano, essa questão de soberano, como tu disseste e muito bem, quando vamos a essa definição, é aquele que ocupa o primeiro lugar, que tem o poder supremo, não é? Mas como disseste e bem, reparem que o Senhor ter o poder supremo, não o poder manifesto de uma forma errónea que levasse os seus filhinhos a quererem ficar do seu lado por imposição ou por medo. E, portanto, é um poder que se manifesta na grandiosidade desse caráter que é o Senhor, que ama tanto os seus filhos, que como qualquer pai e qualquer mãe que nós somos na nossa humanidade, não é? Ficamos felizes com o amor dos nossos filhos. Nós não vamos gritar com os nossos filhos, tens que me amar, és obrigado a amar-me. As crianças poderiam ficar ali todas temorosas e até dizer que sim, que amavam, e se calhar estavam cheias de medo e portanto não queriam era ficar junto de nós, porque nós estávamos a ser vis perante os nossos filhos. E portanto, este amor de Deus, esta supremacia do Senhor, é no sentido de usar o seu poder para manifestar poderosamente o seu amor para connosco. E este é que é o grande poder. O poder de um Deus que resgata a humanidade, que se entrega pela humanidade, que se dedica a essa humanidade, poderosamente manifestando essa graça de perdão, de amor, de cuidado e de pedido de arrependimento e de conversão da nossa vida. Mas é, infelizmente, a atitude do ser humano ao longo das eras, e como diz o sábio Salomão, não há nada de novo debaixo do sol, não é? E a massa humana continua a ser a mesma, seja qual for a época e a era em que tenha vivido, e nós continuamos a resistir a este espírito. E eu achei muito interessante, já agora o primeiro versículo que vem aqui na lição de domingo, o Salmo 81. Vamos aqui ao Salmo 81 e vamos ler o versículo 11 a 14, como realmente há aqui um rogo, um apelo, um desaire da parte do Senhor, um desabafo, digamos assim. Repara que ele diz aqui, 81, versículos 11 a 14. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. E então agora repara qual foi a natural consequência. Assim eu deixei-o andar na teimosia do seu coração, a seguir os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. E repara como esta expressão está tão maravilhosa, que realmente demonstra o desejo de Deus, em que a sua soberania é manifesta numa súplica à humanidade para que volte para si, para Deus. Ou seja, e porquê? Porque Deus até quer fazer aquilo que nós queríamos na nossa vida, era não ser perseguidos ou maltratados ou violentados pelos inimigos. E o Senhor está a dizer, se simplesmente Israel me tivesse escutado, mas porque não me escutou, eu deixei-os entregue às suas teimosias e, portanto, às suas próprias escolhas. E que triste que é, porque a consequência não é nada positiva. Nós temos, ao longo da Bíblia, muitos apelos da parte de Deus ao seu povo para que este lhe obedeça. Ora, esses apelos não fariam nenhum sentido ou não teriam nenhuma lógica se Deus não fosse um Deus que dá liberdade às suas criaturas. Exato. Se Ele não desse essa liberdade, por que fazer esses apelos? Exato. Não tinha razão de ser, não é? Ele simplesmente impunha, obrigava e ponto final, e acabou, estava, entre aspas, o assunto resolvido, não é? Mas não é essa a forma de agir. Deus então tem que suplicar, tem que apelar, tem que aconselhar, tem que suscitar interesse, não é? E Ele o faz, não é? Demonstrando o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho, na esperança de que isso, digamos, inflama o nosso coração
e, digamos, nos faça sentir atração por ele, não é? E aí é que Deus fica contente, não é? Isto é como um homem que procura conquistar uma mulher, não é? Se ele se apresentar à força, não é? Pois bem, não vai lá, não é? Isto é válido quer no relacionamento entre um homem e uma mulher, quer em qualquer outro relacionamento humano, simplesmente a força, a obrigação não funciona, não é? Não desperta amor. Isto é óbvio, não é? Todos nós sentimos isso, não é? Então tem que ser através do carinho, da amizade, da demonstração de atenção que suscita então o amor, e então esse amor que é voluntário da nossa parte é que agrada a Deus, porque Deus assim vê, olha, ele ou ela me amam não porque eu tenha imposto, mas porque eles reconheceram que eu sou bom, que eu sou amoroso e, portanto, em troca me dão também o seu amor. Então aí, claro, é uma relação impecável e é isso que agrada a Deus e que também agrada a nós, porque não nos sentimos forçados, não é? Agora, há aqui outra reflexão que eu gostaria de fazer e que é a seguinte. A minha mulher já falou, mas eu vou referir uma vez mais, que é o seguinte: nunca foi da vontade de Deus que o mal existisse. Já vimos isto em lições anteriores e voltamos a referir. Reparem, não foi da vontade de Deus que Lúcifer estivesse revoltado contra ele, contra a sua lei, contra o seu governo. É óbvio. Não foi da vontade de Deus que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, transgredissem a sua vontade. Não foi da vontade de Deus, e estou-me a lembrar apenas de alguns exemplos ao longo da história bíblica, que o povo de Israel, por exemplo, tivesse um rei. Mas eles depois insistiram e finalmente Deus concedeu, digamos, aquilo que eles pediram. Na experiência do Êxodo também já tínhamos visto que o povo, Deus não queria determinadas coisas e o povo tanto insistiu que finalmente o Senhor concedeu aquilo que eles pediam. Então, ao longo da história nós vemos que há muitas coisas que acontecem, não é? Que não é da vontade de Deus, mas porque o ser humano precisamente tem esta liberdade de escolher, e muitas vezes usa esta liberdade de escolha erroneamente, não é? E depois faz decisões que são contrárias à vontade de Deus, e são contrárias à vontade de Deus, e não só, são autodestruidoras para o ser humano, não é? Então, Deus certamente fica triste, não é? Mas o que é que Ele pode fazer? Ele respeita profundamente a liberdade das suas criaturas e, portanto, podemos então afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, de que este livre-arbítrio que o Senhor nos deu é uma arma poderosíssima, porque essa arma pode ser para o nosso bem, mas também se pode virar contra nós, não é? Quando nós usamos esta arma, obviamente, de forma errada, não é? É como qualquer objeto, reparem, até um veículo, não é? Um veículo pode ter uma utilização muito positiva para nos deslocarmos para um lado e para o outro, mas se nós usamos esse veículo de forma irracional, pois bem, podemos ter um acidente, pode ser mortal, não é? Então o veículo que era algo positivo se transforma em algo negativo. Pois bem, é isso que acontece na nossa vida. E agora, outra ideia que eu também quero aqui transmitir, Milu, se me permites, ainda na lição de domingo, que é sobre a soberania de Deus. Eu gosto de dar este exemplo. Por exemplo, quando o povo de Israel estava sob a escravidão do Egito e Deus se prontificou para os tirar de lá. Então, Deus pediu aos seus servos, Moisés e Arão, portanto, dois irmãos, para irem falar com o Faraó, que era o monarca que dirigia a nação do Egito. E porquê que Deus fez isso? Lá está. Porque Deus queria respeitar a liberdade de escolha do monarca do Egito, ou seja, não queria retirar o seu povo sem o consentimento do monarca. Então, por essa razão, e nós vemos, por exemplo, em Êxodo capítulo 4, que Moisés reagiu com muita relutância a essa missão que o Senhor lhe queria confiar, e finalmente o Senhor disse, ok, então vais com o teu irmão Arão fala em teu nome, eu digo a ti o que tu deves dizer, tu dizes a Arão e Arão fala então a Faraó. Houve relutância, mas finalmente lá foram. Porque é que Deus insistiu e quase que, digamos, fez pressão para que Moisés e Arão pudessem ir? Para respeitar a decisão do Faraó. Então, Faraó teve a possibilidade de, exercendo o livre-arbítrio que Deus lhe concedeu, dizer sim ou de dizer não à proposta que Deus lhe fazia. Pois bem, ele escolheu dizer não, mas o povo saiu na mesma. Então, estão a ver, a soberania de Deus sai por cima, apesar de Deus ter respeitado, portanto, a livre escolha, neste caso, de Faraó. Estão a ver? Portanto,
a minha escolha contra os planos de Deus não põe em causa a soberania de Deus. A soberania de Deus permanece intocável, inviolável. Agora, quem sofre nisto tudo, com a decisão errada, sou eu, claro. O faraó do Egito sofreu, e muito, e sofreu o seu próprio povo, não é? Porque, enfim, digamos, eram também, digamos, sofreram as consequências da escolha do seu monarca, que eles tinham escolhido, não é? E, portanto, a soberania de Deus, portanto, convive perfeitamente bem com o livre-arbítrio. E eu estou a enfatizar isto porque na minha mente eu já me debati, eu lembro quando fui estudante de teologia, lá em Colões, onde nós estudámos juntos, pois bem, por 3 semanas eu me debati na minha mente, e isto foi um grande sacrifício, uma angústia mental na minha mente, porque eu não conseguia compreender e finalmente, graças a Deus, depois de muita oração e de estudo, lá cheguei a essa conclusão, que Deus não deixa de ser soberano, apesar de nos ter dado e de respeitar completamente o livre-arbítrio que Ele deu às suas criaturas, ok? Portanto, um aspecto do caráter de Deus convive perfeitamente bem com o outro aspecto, ok? E já agora é interessante, estavas a falar, eu estava-me a lembrar, este aspecto da soberania de Deus e até da omnisciência, não é? Que Deus tudo sabe, não é? Desde as coisas acontecerem, até antes do pecado entrar neste mundo, até o plano salvífico já estava concebido, não é? No coração da divindade, porque o Senhor sabia, na sua omnisciência, que infelizmente o ser humano neste planeta não ia fazer a melhor opção. E agora repara, na sua omnisciência Deus sabia como é que aquele faraó ia reagir diante dos apelos que Moisés e Arão foram levar da parte de Deus. Mas o Senhor, ao enviar os seus filhos perante faraó e toda aquela nação, apesar de saber a resposta que eles iam dar, não deixou de lhes dar a oportunidade de reconhecimento do grande soberano Deus Criador. Ora bem. E, portanto, todas as manifestações de todas as pragas, inclusive, que vieram, era mais do que óbvio que havia ali qualquer coisa de sobrenatural, que era o poder de Deus manifesto entre aquele povo. É verdade que havia a contrafação, mas eles estavam a perceber que havia ali qualquer coisa acima, real e genuíno, que era muito superior à contrafação que acontecia naquele instante. E isso era nada mais, nada menos, não era para punir inevitavelmente, ou seja, o objetivo só não era a punição que o Senhor queria, era sobretudo despertar aqueles corações de nações pagãs, de nações que tinham o privilégio e a oportunidade de poder constatar o poder de Deus, do soberano, portanto o Deus de Israel, para eles próprios também serem abençoados. Que história teria sido tão diferente se aquele faraó, na sua humildade, pudesse dizer: ei, realmente há aqui qualquer coisa que eu desconheço. Queres falar mais para mim, Moisés? Que Deus é esse que faz isto, que faz aquilo? Eu quero conhecer esse Deus. Assim como uma outra nação, que foi naquele caso, quando nós já falamos de Jonas também, não é? Que foi à tal nação dizer que os juízes do Senhor iam chegar e eles temeram ao Senhor, arrependeram-se, e o fim daquela nação foi completamente diferente da nação do faraó e do Egito. E, portanto, nesta soberania divina, vemos sem dúvida, sem mexer, como tu dizes e bem, ou seja, convivendo perfeitamente sobre a questão do livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo o que é evidenciado é esse amor divino que não deixa de tentar hoje, amanhã, depois, mesmo sabendo qual vai ser a resposta. E eu digo assim, se fosse entre nós, que sabíamos que alguém não ia reagir bem a um gesto de amor ou de nem sequer abordávamos essa pessoa. A gente dizia logo assim: para quê? Já sei qual vai ser a resposta. Pois, ainda hoje nós fazemos isso e nem sabemos mesmo qual é a resposta. Então vemos aqui realmente que, ao contrário do que possamos pensar, a soberania de Deus é nada mais, nada menos do que a intensidade do seu amor demonstrado para com a humanidade. E sabes, Milu, aquilo que acabaste de dizer ajuda-nos a compreender porque é que Deus quer que nós anunciemos o Evangelho a todas as pessoas. Isso. Será que Deus não sabe que a maior parte das pessoas não irá receber o Evangelho? Claro.
Porque a história bíblica e a história deste mundo indicam-nos que só uma minoria das pessoas que habitam neste mundo é que são sensíveis aos apelos que Deus lhes faz, ao seu coração. Então Deus não sabe isso? Claro que sabe, muito bem, já sabia ainda antes do mundo ter caído em pecado. Então se Ele sabe, porque é que Ele nos pede para nós anunciarmos o Evangelho a todo o mundo, a todas as nações, tribos, línguas e povos, conforme diz a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14? Porque ao anunciarmos o Evangelho a todos, damos a possibilidade a cada um de fazer uma escolha consciente, não é? E quando a pessoa é confrontada com a verdade, ela tem que fazer uma escolha. Eu costumo dizer, não sei se é a melhor forma de exprimir a ideia, mas pelo menos eu exprimo desta maneira. Deus não nos obriga a escolhermos a Ele, mas obriga-nos a fazermos uma escolha. Ou seja, nós somos obrigados na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, a fazermos uma escolha. Deus não obriga a que seja a escolha A ou a escolha B, que seja a vida ou que seja a morte, que seja a bênção ou que seja a maldição. Aí nós somos livres, mas não somos livres para não escolher, nós temos que escolher. E quando as pessoas são confrontadas com a verdade bíblica, com o Evangelho, elas têm que fazer uma escolha. E portanto aí a escolha manifesta-se, não é? Se Deus não tivesse enviado Moisés e Arão ao encontro de Faraó, ele poderia ter uma desculpa. Eu não sabia de nada, não sabia o que é que estavas para fazer, não sabia da tua vontade. Assim ele não tinha desculpa. Faraó soube quais eram os planos de Deus, soube qual era a vontade de Deus, soube o que é que Deus queria, e ele, no exercício do seu livre-arbítrio, disse não aos pedidos que Deus lhe fez, e portanto ficou sem desculpa. Não é? É livre, cada um faz a sua escolha, sim, mas depois terá que arcar, obviamente, com as consequências da escolha que faz. Claro. Isso é óbvio, não é? E já agora mesmo aqueles que dizem que não querem escolher, o dizer que não querem escolher, já estão a escolher, não querem escolher. mas, de acordo com a palavra de Deus, não há caminho neutro. Não há. Portanto, o facto de nós não escolhermos pelo Senhor, inevitavelmente estamos a escolher por aquilo que é contra o Senhor. É porque à partida nós já somos todos pecadores, portanto estamos no campo de Satanás, não é? Claro, portanto, claro. Repare, eu gosto muito daquele texto de João 3,18 e eu vou ler, veio-me agora à mente, João 3,18. O que é que diz esse texto? Diz algo, uma grande verdade, que vem confirmar aquilo que acabámos aqui de dizer. Diz assim: quem crê nele, em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Pois. Não diz que vai ficar condenado, não, já está, ou seja, ele permanece condenado, ou seja, permanece na condição em que já está. Portanto, à partida estamos todos já do lado do inimigo, estamos cativos dele, não é? Portanto, quando nós fazemos uma escolha por Jesus Cristo, nós fazemos uma escolha para, agarrando-nos à graça e ao poder de Jesus Cristo, sermos libertos do poder de Satanás. Quem não faz esta escolha continua escravo de Satanás. Não tenham a menor dúvida sobre isto, amigos. É claro que se as pessoas soubessem, ou melhor, se tomassem consciência desta realidade, todos queriam fugir de Satanás. O Satanás é um opressor, é um tirano tremendo e que quer a nossa destruição e destruição eterna. Agora, infelizmente, muitas pessoas não compreendem isto e não compreendem porque o diabo engana a sua mente. E o diabo engana a sua mente para eles não sentirem a necessidade de serem libertos pelo poder de Jesus Cristo. Estão a ver? Porque, repito, se cada um tivesse plenamente consciência onde está, todos queriam fugir de lá. Todos queriam fugir de lá. Mas, enfim, esta é a triste realidade, portanto, que muitos não querem escolher e quando não escolhem, como tu disseste muito bem, já lá estão ou continuam perdidos. Muito bem, na lição de segunda-feira temos aqui uma palavra grega, parece um grande palavrão, pantocrator. O que é que isto quer dizer, Milo? Tu foste um bocadinho mais a fundo no estudo desta palavra grega, o que é que isto quer dizer? Aqui o autor fala, claro, desta questão da omnipotência e do Todo-Poderoso que é o Senhor, que vem em consequência dessa palavra de ser soberano. Mas quando vamos pesquisar um bocadinho mais, nós percebemos que esta palavra grega é a junção de duas palavras. Portanto, panto quer dizer tudo, global, e krator vem da palavra criador. Então é aquele que é o criador de tudo, de todas as coisas, e daí o seu grande poder, a sua grande omnipotência. Porque ele é o dono de todas as coisas. É o dono e o criador de tudo. E o criador de tudo. Portanto, termos consciência que nós estamos a adorar um Deus e realmente nós
somos tão limitados e tão pequeninos diante deste Deus todo-poderoso, omnipotente, este Pantocrator, quem nós somos resultado desse amor, porque Ele permitiu que viéssemos à existência, somos criaturas de Deus. Então, com que dedicação, com que devoção, com que entrega, nós deveríamos realmente viver cada dia, reconhecidos a Deus, que na sua grandeza, portanto, na sua omnipotência, o Senhor permitiu que viéssemos exatamente à existência para a honra e louvor de Deus e também para a nossa felicidade, porque é isso que o Senhor almeja. Já agora, Milu, esta primeira palavra que vem aqui nesta palavra, que é panta, ou pantas, panton, pantu, isso. Sabem, a língua grega, tal como a língua alemã, tem declinações, aquilo chamam-se as declinações, ou seja, a parte final da palavra muda, ou seja, a raiz é a mesma, mas a parte final muda consoante, enfim, as palavras que estão à volta, o contexto, não é? E é desta palavra panta que vem, por exemplo, a palavra pandemia, que é uma epidemia que está em todo o lugar, não é? Global. Que é global, exatamente. Por exemplo, no texto 2 de Pedro 3, 9, diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Exato. E a palavra é pantas, pantas, que vem da palavra panta, portanto, todos. Então, é o Criador de todas as coisas, Pantocrator. E, portanto, por ser exatamente o Criador de todas as coisas, Ele é todo poderoso, é omnipotente, não é outra palavra para designar o poder que Deus tem. Então, Ele sustém tudo pelo seu poder. Por exemplo, há textos aqui no livro do Apocalipse, vêm aqui mencionados na lição de 2 de Coríntios 6, Apocalipse 1:8, Apocalipse 11:17, Apocalipse 16:14, Apocalipse 19:15, Apocalipse 21:22, e a palavra grega, portanto, que aí aparece é precisamente esta palavra Pantocrator, que é traduzida nas nossas versões em português como Todo-Poderoso. Ora, o facto de Deus ser omnipotente não é apenas afirmado em palavras, nesta palavra particular, mas também é manifestado nas muitas instâncias em que Deus usa o seu poder para libertar o seu povo ou para intervir miraculosamente no mundo. E nós vimos, por exemplo, essa omnipotência de Deus se manifestar de uma forma absolutamente nítida, não é? Clara, visível, quando Deus, por exemplo, libertou o seu povo de Israel do Egito, não é? No meio de tantas e tantas manifestações sobrenaturais, não é? Quando as pragas começaram a cair, como disseste muito bem, era motivo para Faraó, não é? Acordar e dizer assim, uau, mas isto não é normal, não é? E assim, digamos, se entregar a Deus, mas a teimosia humana muitas vezes é terrível e é cega, e foi aquilo que aconteceu. Então, portanto, podemos então dizer que o facto de Deus dizer que Deus é omnipotente não significa dizer que Deus pode fazer toda e qualquer coisa, não é? Por exemplo, a Escritura ensina que há algumas coisas que Deus não pode fazer. E há aqui um texto, por exemplo, em 2 Timóteo, diz que Deus não pode negar-se a si mesmo, não é? Deus não pode mentir, por exemplo, não é? Pois. Porque se Ele se mentisse, isso negava aquilo que Ele é. Ou seja, há coisas que são contraditórias. Isso Deus não pode fazer. Sabem, por exemplo, neste grande conflito que iremos falar, por exemplo, na lição da próxima semana mais em detalhe, neste grande conflito, Deus aparentemente está em situação desfavorável, digo bem, aparentemente, ok? Não se esqueçam desta palavra. Aparentemente Deus está em situação desfavorável relativamente ao inimigo, porque o inimigo usa todas as ferramentas sujas, normalmente é o que ele usa, não é? Limpas e sujas, pronto, mas mais sujas do que limpas. Usa todas as ferramentas sujas que ele consegue ter à sua disposição. A mentira, a desonestidade, a violência, a perseguição, tudo o que é mau. Deus não pode usar isso. Deus não pode mentir, Deus não mente, a Bíblia é clara, Deus não pode mentir, então Deus não pode recorrer à mentira para se beneficiar. Então Deus pauta-se pela estrita verdade, pela estrita honestidade, por tudo o que é correto. E, assim sendo, Satanás parece ganhar vantagem
digo bem, parece ganhar vantagem em relação a Deus, mas essa vantagem é temporária, porque a longo prazo Deus acaba por ganhar. E até nós na nossa vida reconhecemos que por vezes, e por isso até se diz que a mentira tem a perna curta. Perna curta, exatamente. E a mentira dura enquanto a verdade não chega. Exatamente. Embora também haja outro provérbio que diz que quando a verdade chega a determinado sítio, já a mentira deu não sei quantas voltas, não é? Pois, mas ela é esclarecida logo. Mas o que é que acontece? Quando finalmente vem, é como também diz o outro provérbio, diz que a verdade é como o azeite, vem sempre à superfície, não é? Então, a verdade acaba sempre por, digamos, ter a última palavra neste conflito e sabemos que a verdade e a honestidade e os atributos divinos vão ganhar, Deus vai ganhar. E, aliás, Deus nunca perdeu uma única batalha contra o inimigo. Os seres humanos sim têm perdido, mas Deus nunca perdeu. E Deus vai ganhar a batalha final, não é? E portanto vai ganhar a guerra contra o mal. E todos aqueles que se uniram a Ele serão vencedores com Ele. Isto é algo fabuloso, queridos. Isto é algo absolutamente fabuloso. Portanto, para eu ser vencedor, se eu quero ser vencedor, eu tenho que me unir, eu tenho que fazer aliança com aquele que é vencedor neste conflito. E aquele que é vencedor é Deus. Satanás pode parecer, digo bem, pode parecer e dar a ilusão, criar a ilusão na mente das pessoas de que ele vence. Mas não vence. Ele não vence. Ele é um inimigo derrotado. Ele foi derrotado por Jesus na cruz. Aí foi, digamos, quando Jesus morre... A sentença final. A sentença final de morte contra Satanás veio, não é? E, portanto, ele sabe que é o inimigo derrotado. Portanto, ele só está aqui a queimar cartuchos enquanto Deus lhe dá essa oportunidade e aproveita e tenta levar o maior número de pessoas com ele, não é? Mas nós podemos estar do lado de Deus e ser vencedores com ele. Isto é a grande boa nova do Evangelho. Ok? Estavas a falar e eu estava-me a lembrar que realmente temos muita coisa a aprender com Deus e muitas das vezes nós nos angustiamos e desanimamos porque quando nos esforçamos por ser corretos, não é? E ser verdadeiros e autênticos e percebemos que à nossa volta podem haver pessoas que não têm a mesma índole, os mesmos valores e parece que nós estamos a perder. É isso. Agora, o que é que nós aprendemos de Deus? Que por vezes tem que haver a paciência da nossa parte. Isso mesmo. Que as coisas não são logo resolvidas e que não vale a pena nós também usarmos os mesmos instrumentos incorretos que os outros estão a usar, permanecermos na verdade, permanecermos no Senhor e esperarmos em Deus que a seu tempo o Senhor fará toda a justiça. Ora bem. E portanto, quando o Senhor está a dar todo este tempo, e nós já estamos sobre isto, porque é que o Senhor não exterminou logo o mal, porque é que nós temos que passar todos estes milénios que ainda cá estamos exatamente sobre esta questão? É porque alguma coisa há necessidade de ser demonstrada ao universo e na nossa pequena, no nosso pequeno círculo, não é? De amigos, de família ou de colegas de trabalho ou vizinhos, o que seja, também aqui por vezes nós poderemos ser testados em relação a esta paciência e a esta crença no Pantocrator, ou seja, neste Senhor que tudo pode, neste Senhor que tem todo o poder, e às vezes nós desesperamos em oração e dizemos ao Senhor, então porquê é que já não agiste? Porquê é que já não fizeste justiça? E o Senhor está-nos a ensinar que há algumas coisas que levam o seu tempo, há necessidade de aguardarmos, de esperarmos, e também já vimos na nossa vida que coisas o Senhor já tem colocado no seu lugar, e se tem colocado no seu lugar coisas que nós já vimos, então o restante também o Senhor o vai fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Deus quer apresentar todas as provas possíveis contra o mal, não é? Isso. E para que o mal fique completamente desmascarado, para que todos possam ver a natureza intrínseca do mal e possam assim rejeitar completamente o mal. É isso que Deus quer. Muito bem, Milu, vamos avançar no nosso... no nosso estudo, e aqui na lição de terça-feira fala aqui, portanto, de amar Deus, e faz aqui uma pergunta que é, o que é que ensinam estes versículos, que é Mateus 22:37, onde Jesus falou do primeiro grande mandamento, e Deuteronômio 6, 4 e 5 é o texto que Jesus referiu. O que é que ensinam estes versículos sobre a realidade do livre-arbítrio? Pois bem, ensinam algo muito simples, é que se não houvesse livre-arbítrio, Deus não pediria que o amassem. Para que pedir para o amar se nós éramos compelidos ou obrigados a amá-lo? Não faria sentido, quer dizer,
Quando nós, por exemplo, ligamos o computador, nós esperamos que o computador trabalhe, quem diz o computador diz qualquer eletrodoméstico ou qualquer máquina, não é? A gente não está lá a pedir à máquina, por favor, podes trabalhar, não, a gente carrega no botão e a máquina trabalha, não é? Porque foi programada para trabalhar, não é? Às vezes quando ela avaria, a gente tenta dar ali uns murros para ver se a coisa funciona, não é? Mas a coisa não funciona. Não funciona, não vai assim. Não. Então, se Deus nos pede encarecidamente para o amarmos de todo o nosso coração, forças, alma e entendimento, é porque é necessário nós fazermos uma escolha nesse sentido. Repito, se já estivéssemos pré-programados para amar, não faria sentido nenhum este pedido de Deus. Estão a ver? Portanto, Deus quer efetivamente que todos o amem. Este é o objetivo de Deus. Claro. Portanto, Ele sonha, e o maior sonho de Deus é que retribuamos o seu amor e a sua dedicação em amor e dedicação também. Portanto, mas como Ele não obriga ninguém, portanto... Ele aguarda, Ele espera. Aguarda. E por isso há vários versículos, o Mateus e o Deuteronômio, quando diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Repara, é um amor que não passa só pela questão intelectual, nós chegamos lá intelectualmente, mas passa pela questão relacional, passa pela questão, quando diz aqui, de toda, inclusive até de toda a tua força, ou seja, há uma capacidade que Deus dá. E eu lembrei-me daquele versículo de 1 de João, no capítulo 4 e versículo 7, quando diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E por isso é que muitas das vezes o cristão pode entrar aqui numa dificuldade quando acha que, ou está a tentar na sua força, amar a Deus e amar o seu próximo. Nós nunca chegaremos lá, porque a nossa natureza humana não é a natureza de Deus. A natureza de Deus, a sua essência é o amor, a nossa essência não é. Isso então nós temos, só a concluir o pensamento, sim. Então temos que ser participantes dessa natureza divina, certo. Temos que colaborar com Deus nesse espírito que nos agracia e que coloca em nós exatamente essa disposição santa que vem de Deus, que é amar a Deus e amar o nosso próximo. Tu sabes, Milu, que nós já conhecemos alguns irmãos que quando se fala daquela injunção que Jesus fez de amar os nossos inimigos, eles dizem: mas isso é tão difícil. Isso. E qual costuma ser a nossa resposta? Não, irmãos, impossível. Não é difícil, é impossível. Sem dúvida. É simplesmente impossível para nós, seres humanos. Portanto, esse amar os inimigos só é possível no poder de Deus. Esqueçam, nós seres humanos não chegamos lá. Nenhum de nós. Estou a falar por mim, estou a falar pela minha mulher. Nenhum de nós lá chega. Portanto, isso é impossível, não é difícil. É impossível. Simplesmente não chegamos lá. E este texto que tu disseste, 1 João 4,7, diz mesmo: o amor, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Procede de Deus. O verdadeiro amor não é o que nós pensamos muitas vezes ser amor. Isso é amor fake, não é? É amor paixão fingido. carnal. Isso é um sentimento, não é? Agora, o verdadeiro e genuíno amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que é que isto quer dizer? O que é que João quis aqui dizer? Quem verdadeiramente conhece a Deus e ama a Deus, recebe o amor de Deus. E esse amor manifesta-se no seu coração. E é capaz de amar o inimigo. E até amar a Deus é o amor de Deus em nós para o amar. Exatamente. Também, não é só a questão do nosso próximo, é o nosso amor a Deus, também é um dom de Deus em nós. Exatamente. Se não fosse o amor de Deus, nós não o conseguíamos amar. Exato. Aliás, aquele texto que já referi aqui várias vezes, mas que eu gosto muito, Romanos 5,5, que diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo nos foi dado. Quando nós, no momento da nossa conversão, recebemos o dom do Espírito Santo, com o dom do Espírito Santo vem o dom do amor. Ou seja, é um pacote completo de dádivas, de dons, não é? É o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito, exatamente. E Paulo, quando fala do fruto do Espírito, ele não diz os frutos do Espírito. Exato. É o fruto. Ou seja, com o Espírito Santo vem o amor, a paz, a longanimidade. É uma laranja e os seus diferentes gomos. É, exatamente. É só um fruto e com diferentes gomos. É, exatamente. É isso mesmo. Muito bem, vamos avançar então. Agora, gostei muito desta expressão, e nós até comentámos isto, Milu, na lição de quarta-feira, que fala aqui, portanto, do ideal de Deus, não é? E também a vontade ideal de Deus e a vontade remediadora de Deus. Pois bem, o termo remediadora
vem de remédio, não é? Pois. Remediar as coisas, não é? Ou seja, remediar as coisas, não é? Como nós dizemos em bom português. E então, o que é isto, Milo? Bom, acho que já falámos, mas vamos falar um bocadinho mais a fundo. Claro. No fundo é isto que o autor diz, portanto ele faz esta diferença e foi muito interessante entre aquilo que é a vontade ideal de Deus, ou seja, há um ideal que Deus tinha para a humanidade. Tinha e tem. E que tem o ideal, ou seja, aquilo que é o ideal de Deus, daquilo que passa na sua mente divina, mas diz assim, a vontade ideal de Deus é aquilo que o que Deus preferia que ocorresse, não é? Como Deus preferia que o homem reagisse, como Deus aguardava como o homem respondesse, não é? O seu ideal, aquilo como nós, quando vemos os nossos filhos e temos sonhos para eles, nós temos uma vontade ideal para os nossos filhos, não é? E aguardamos e desejamos e esperamos que eles tomem esta ou aquela ou outra decisão. Só que depois... E quando eles não tomam, nós compreendemos melhor aquilo que Deus sente em relação a nós. Exatamente. E depois aí tem que surgir o quê? Como diz o autor, a vontade ideal de Deus é o que Deus prefere que ocorra. E que ocorreria caso todas as pessoas fizessem a vontade do Senhor, não é? A vontade remediadora é de Deus, por outro lado, é a vontade de Deus que já tomou em consideração todos os outros fatores, inclusive a escolha do ser humano. Isso. E é aqui que às vezes há aquela tal confusão de se achar que afinal, quando se diz que Deus é omnipotente e que realmente a vontade de Deus é suprema, não é? E é soberana sobre todas as coisas, é sem dúvida, mas o Senhor, nessa vontade remediadora, já está considerada a resposta do ser humano. Isso mesmo. O respeito pela escolha do ser humano. E isto é muito interessante, sem dúvida, porque não atropela a vontade, o livre-arbítrio, como dizíamos há pouco. O Senhor não atropela o livre-arbítrio. O Senhor respeita esse livre-arbítrio e na sua vontade então vai remediar, incluindo esse livre-arbítrio e nele a escolha que nós fizemos, para ainda assim continuar a apelar e a tentar aquilo que eu gosto muito neste Deus maravilhoso que a gente tem, é que Ele é capaz de transformar uma maldição em bênção. O Senhor, o inimigo só nos amaldiçoa e só traz maldições. Certo. O Senhor, mesmo que escolhamos errado, se reconhecermos a nossa falta e formos ao Senhor e o abraçarmos, Ele pega exatamente nessa grande dor, nesse grande desafio, nessa grande maldição que infelizmente trouxemos sobre a nossa vida pela nossa escolha errada e pode transformá-la numa grande bênção para a nossa vida. Sem dúvida. E isto é maravilhoso. E estou-me a lembrar, enfim, há muitos casos, mas estou-me a lembrar do caso de Sansão, não é? Exato. Que o Senhor tinha um ideal tão lindo para Sansão, não é? E Sansão, por tantas vezes ao longo da sua vida, se afastou desse ideal e finalmente veio a perder, inclusivamente, a sua visão, não é? Curiosamente, foi os olhos que o levaram a sentir-se cativado por mulheres que não deveria sentir-se, não é? E depois foram essas mesmas mulheres por quem ele se cativou que estiveram na base ou que estiveram na causa de lhe terem arrancado os dois olhos e arrancaram literalmente, não é? Mas apesar das quedas de Sansão, Deus mesmo assim na sua misericórdia foi lá remediar várias vezes e no final da sua vida Sansão morreu salvo em Cristo Jesus. E é por essa razão que Paulo, falando dos heróis da fé, não é? No seu famoso capítulo 11 de Hebreus, coloca lá o nome de Sansão como sendo um herói da fé, não é? Então por aqui nós vemos como o amor de Deus é extraordinário. Portanto, Deus acomoda-se, digamos, à nossa realidade. Atenção, que a palavra acomodar não significa que Deus concorde com as coisas erradas que fazemos, não é isso. Mas quando nós cometemos um erro, Deus tenta, digamos, reparem, veio-me agora uma imagem à mente. Quando nós, por exemplo, vamos numa viagem, temos o GPS ligado e o GPS indica-nos uma determinada direção e a gente engana-se. O que é que o GPS faz imediatamente? Recalcula o itinerário. Exato. Não é? Às vezes anda ali assim... Mas pronto, recalcula, normalmente é imediato, não é? Recalcula de imediato qual é a direção que temos que tomar, apesar do erro que fizemos, não é? Pois bem, é o que Deus faz. E essa é a vontade remediadora. Portanto, Deus diz assim, olha Paulo, vira à direita, e eu,
siga em frente, ou Deus diz, segue em frente e eu viro à direita ou à esquerda, e quando eu viro à direita e à esquerda, o Senhor não me abandona, diz, queres ir, pronto, então olha, deixa-te ir. Não, o Senhor na sua misericórdia continua a estar comigo e diz, pronto, ok, então já que viraste à direita, agora na próxima viras à esquerda e depois viras outra vez à esquerda, que é para retomar o caminho, não é? E claro, aí perdemos tempo, perdemos... desperdiçamos a vida. Exatamente, mas olhem as oportunidades que a Sansão desperdiçou. Exato, ou seja, Sansão durante a vida muitas das vezes não viveu para Deus, mas morreu para Deus, não é? E portanto o Senhor na sua misericórdia, como diz aqui em Romanos 8:28, que Deus acaba por fazer com que todas as coisas cooperem para o bem, não é? Daqueles que amam a Deus. E portanto essa bondade, essa soberania, lá vamos nós deste Deus maravilhoso e poderoso, que acaba por usar exatamente esse poder de ir sempre à procura do ser humano para ver como é que pode dar então uma reorientação à vida, para que realmente o ser humano acabe por entrar no plano de Deus, não é? Naquele plano maravilhoso que Ele tem para nós e que muitas das vezes nós fugimos à direita e à esquerda porque achamos que sabemos mais do que Deus e que... Agora, atenção amigos, há muitos que pensam que esta misericórdia de Deus está sempre à nossa disposição. Pois não. Pode chegar um momento em que ela possa não estar mais. E por isso é preciso fazermos muita atenção e termos muito cuidado, porque reparem, há aquilo que Jesus também disse, e são palavras muito fortes e duras, não é? Ele falou do pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Reparem, qual é a função nós, para percebermos o que é o pecado contra o Espírito Santo, temos que perceber qual é a função do Espírito Santo. E Jesus disse que a função do Espírito Santo é fazer 3 coisas. É convencer-me do pecado, da justiça e do juízo. E eu costumo explicar este trabalho de convicção do Espírito Santo da seguinte maneira. Reparem bem, quando alguém, por exemplo, vamos imaginar alguém está doente, vai ao médico, o médico diagnostica, por exemplo, um cancro, ok? E dá-lhe, digamos, a notícia, e como é que essa pessoa fica? Bom, certamente fica, enfim, é como se costuma dizer, parece que o chão foge debaixo dos pés, não é? Agora, imaginem que, enfim, não é o caso, mas imaginem que haveria uma solução milagrosa, enfim, há pessoas que às vezes conseguem até sair de uma situação dessas, mas muitas vezes, a maior parte das vezes, não saem. Mas vamos imaginar que havia uma solução milagrosa, portanto, para essa doença maligna. E o médico dizia, olha, você tem um cancro, mas eu tenho uma boa notícia. E a boa notícia é que há cura para isso, não é? Então a pessoa imediatamente ela ficaria animada, ficaria regozijada, apesar da má notícia. Então o que é que o Espírito Santo faz? Ele convence do pecado. Ora, quando eu me deixo efetivamente convencer do pecado, como é que eu fico? Eu fico despedaçado interiormente, não é? Porque é como se me fosse revelado, quer dizer, tu estás todo canceroso. E esse cancro moral do qual estás afetado só vai dar um resultado, é a morte. E a Bíblia é muito clara, o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Então, o Espírito Santo convence-me do pecado. Esse convencimento traz-me pesar, traz-me dor, traz sofrimento. Mas logo a seguir, o mesmo Espírito Santo me convenceu do pecado, também quer convencer da justiça. Da justiça? Da minha? Não tenho. A Bíblia não diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Que justiça é essa que o Espírito Santo quer convencer? É a justiça de Cristo. Ou seja, o que é que o Espírito Santo faz? Ele feriu, dando uma convicção do pecado, mas logo a seguir ele diz, olha, mas não desesperes, há remédio, há solução para o teu problema. E aqui existe mesmo solução, não é fictícia, é real. E qual é essa solução? É a justiça de Cristo. Mas se eu ficar ali na corda bamba e não quiser escolher, então o Espírito Santo convence-me do juízo e diz assim, olha Paulo, tu vais ter que enfrentar um juízo, agora escolha, queres continuar no teu pecado ou queres aceitar a justiça de Cristo? Estão a ver, é isto que é o trabalho do Espírito Santo. Ora, se eu recuso 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 vezes esta convicção que o Espírito Santo quer trazer a mim, o que é que acontece? Finalmente, o Espírito Santo retira-se. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo não me consegue convencer mais, reparem, eu não vou então confessar o meu pecado. E se eu não confesso o meu pecado, não vou ser perdoado por ele. Porque os únicos pecados perdoados são aqueles que são confessados. Como é que nós sabemos isso? 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar toda a injustiça. Então, o único pecado
perdoado é o pecado que é confessado. Se eu não confesso o meu pecado, não vou ter o meu pecado perdoado. Mas para eu confessar o meu pecado, eu tenho que ceder à convicção do Espírito Santo. Se eu não cedo à convicção do Espírito Santo, estou perdido. Estão a ver? Está tudo interligado. Então, isto para dizer, portanto, que nós não podemos brincar continuamente com o Espírito Santo. Finalmente, Milu, queres fazer um comentário sobre a lição de quinta-feira? Cristo venceu o mundo. O que é que isto traz de esperança para nós? Pronto, é exatamente o sabermos que o Senhor Jesus não nos mentiu, não é? E Ele disse que nós teríamos aflições. E neste mundo vós ireis ter aflições, não é? Mas antes de dizer que terias aflições, o Senhor em João 16:33 diz: eu escrevo-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. Ou seja, há a possibilidade de, apesar das aflições, e por isso ele continua a dizer, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Tendo bom ânimo. E o ânimo vem por onde? Pela nossa força? Não. Pela capacidade que temos de ultrapassar algum, seja qual for o desafio? Não. Ou seja, tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, tudo aquilo que haja de possibilidade de vitória na nossa vida, ela existe sim, essa possibilidade. Mas vem somente do Senhor. Ora bem, só vem do Senhor. E esta paz, esta serenidade de, apesar o mar à nossa volta estar até revoltoso, mas dentro do barco o Senhor Jesus até conseguir dormir, estava a dormir sereno. Isto mostra que há um poder acima de qualquer coisa que possa acontecer na nossa vida. E este poder é isto que nós aprendemos esta semana, é este poder omnipotente, soberano e poderoso do Todo-Poderoso que é o nosso Senhor, que diz que embora nós possamos passar tribulações, aflições e desafios, porque a partir do momento em que aceitamos de Jesus, aceitamos a sua palavra, nós nos alistamos no exército de Cristo e há um exército inimigo e um comandante inimigo que quer exatamente fazer-nos desanimar nesta nossa caminhada e nesta nossa labuta. Então há esta promessa: estas coisas vos escrevo para que realmente tenhais paz em mim, tendo bom ânimo porque eu venci o mundo. E aqui diz o nosso autor: o facto de que defrontamos sofrimento e provações não significa que isto é o que Deus idealmente quer para o seu povo. Claro, Deus nunca quer o sofrimento do seu povo. O sofrimento não é da vontade de Deus, nem Deus é o autor do sofrimento. Mas Deus permite. Deus permite o sofrimento. E para quê? É sempre com um bom objetivo. Ora bem. Ou seja, o resgatar os seus filhos, o nós entendermos e percebermos que melhor é estar ao lado de Deus do que longe do Senhor. E, portanto, até podemos sofrer quando estamos juntos de Deus, sofrer pela nossa fé, sofrer pela nossa crença, sofrer pelos nossos valores, não é? Que até pode um dia até chegar a nós a pensarmos, mas será que vale a pena nós seguirmos o Senhor quando há tanta oposição e tanta dificuldade que pode ser fora da igreja e dentro da igreja? Será que é muito melhor este sofrimento de amarmos o Senhor e querermos seguir a sua lei do que estarmos contra o Senhor e contra a sua lei? O outro sofrimento, Deus nos livre dele, não é? Porque isso será depois a destruição eterna e o Senhor não quer isso para os seus filhos. E como já li aqui duas citações de Ellen White, portanto é através do sofrimento, das aflições, das provações, não é? Exato. Que Deus muitas vezes afina o nosso caráter. É isso. Digamos, leva o nosso caráter, digamos, a uma maior maturidade. E no fundo é isso que o Senhor quer. Deus quer transformar-nos para nos habilitar assim a podermos viver um dia na sua presença, que é uma presença santa, por toda a eternidade. Portanto, o objetivo da nossa vida aqui, queridos, é só é nos prepararmos para a eternidade. Ponto final. Então, se nós tivermos em mente que Deus, no seu amor e na sua misericórdia, quer a nossa salvação, então deixemos o controle da nossa vida ao Senhor, porque Ele sabe quando é que eu tenho que levar mais fogachos de um lado e mais provações do outro, quando é que eu preciso de uma aresta mais limada. Deixa Ele fazer esse trabalho, que Ele sabe o que é que está a fazer, e portanto eu só tenho que me sujeitar humildemente. Claro que não é fácil, claro que não. Jesus também ele passou por grandes sofrimentos enquanto esteve neste mundo, mas Ele não desistiu. Então vamos nós desistir? De forma alguma. Então, queridos, por muito grande que possa ser a dificuldade, o sofrimento, a angústia, porque
pelo qual esteja a passar, não desanima, agarre-se ao Senhor. E quando eu digo agarrar-se ao Senhor, oh, irmãos, isto parece, nós dizemos isto tantas vezes, mas o que é que na prática isto quer dizer? É nós tomarmos tempo, sobretudo nos primeiros momentos, desde que levantamos-nos. Nós, assim que nos levantamos, devíamos nós logo colocar-nos de joelhos ao lado da nossa cama, invocar a presença de Deus, falar com Ele: Senhor, obrigado por aquilo que tens feito por mim. Se vêm outros pensamentos à mente, pois bem, se são coisas que Deus quer eventualmente que nós lhe confessemos, que o façamos e que tenhamos a coragem e a humildade para abrir o nosso coração. Amigos, não tenham receio de abrir o coração a Deus. Muitas vezes nós abrimos o coração a uma pessoa amiga, uma pessoa que achamos que é a nossa confidente, mas ninguém neste mundo é absolutamente, não é 100% confiável. Deus é. Deus é. Então a Deus nós podemos abrir o coração sem qualquer receio. Ele não vai depois alardear o nosso pecado, o erro que nós confessamos. Não, Ele vai conservar em sigilo e, sobretudo, se nós o confessamos, então esse pecado fica resolvido e então aí o Senhor lança o pecado na profundeza do mar e diz assim: olha, Paulo, assunto é encerrado. Este assunto está encerrado, portanto não precisas de mais de me pedir perdão, já o fizeste, o assunto está encerrado, pronto, morre aqui. E, portanto, ninguém mais precisa de saber. Agora, se nós temos pecados que são públicos, pois bem, deve ser publicamente que os devemos confessar, não é? Se são pecados privados, pois bem, é privadamente. Mas, qualquer que seja a nossa dificuldade, a nossa angústia, vamos ao Senhor, abramos o nosso coração a Ele como um amigo, falemos das nossas dificuldades, digamos ao Senhor: mas eu estou triste por isto, ou tenho ansiedade por isto, ou tenho dificuldade por aquilo. Não importa, abram o coração ao Senhor, façam dele o vosso confidente, o vosso terapeuta, o vosso psicólogo, o vosso médico, o vosso pastor, e vão ver que se habituarem a essa experiência, vai chegar um momento em que vós não conseguis viver sem esta comunhão habitual com o Senhor, porque é tão bom, dá-nos tanta satisfação, dá-nos tanta calma, dá-nos tanta paz, dá-nos tanta esperança, dá-nos tanta coragem, mas para isso precisamos, repito, de comungar com Deus, de ter tempo de comunhão com Deus. Pois bem, creio que está tudo dito. Havia muito para dizer, claro, mas vamos ficar uma eternidade com o Senhor a aprender. Fizemos o resumo desta lição. Pois bem, vamos terminar então com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque de uma forma, mais uma vez, muito clara, Tu nos deste a entender, Senhor, aqui, uma vez mais, grandes conceitos, Senhor, que vêm revelados na Tua Palavra e que nos ajudam a compreender o Teu caráter. Amém. Obrigado, Senhor, por sabermos que és um Deus todo-poderoso, sim, mas nessa Tua omnipotência, Tu respeitas de uma forma tão sensível, tão abrangente, a liberdade, o livre-arbítrio de cada uma das Tuas criaturas. Ó Senhor, que amor incomensurável. Senhor, obrigado por nos dares essa liberdade, Senhor. Ajuda-nos tão somente, Senhor, a usarmos essa liberdade da melhor forma possível. E para isso, Senhor, que nós possamos passar tempo de qualidade contigo, tempo de comunhão, onde nós abrimos o nosso coração a Ti, Senhor, onde nós levamos as nossas mágoas, as nossas dificuldades, as nossas feridas emocionais, psicológicas. Levamos, Senhor, a tristeza que sentimos por alguma coisa que nos fizeram ou a tristeza por alguma coisa que nós fizemos a outros. Ó Senhor, ajuda-nos a ter essa comunhão contigo e que nessas consultas privadas contigo nós possamos receber a terapia que só pode vir de Ti, Senhor. Amém. Não vem de mais ninguém. Ó Senhor, obrigado por nos dares esse privilégio, essa bênção de entrarmos em comunhão com o soberano de todo o universo. Termos uma consulta privada com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que privilégio enorme, Senhor. Fica, pois, connosco, Senhor. Livra-nos todo o mal, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, ficamos por aqui hoje. Despedimos-nos para a próxima semana. Que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Até para a semana, se Deus quiser.